Oi, pessoal! Então, vamos aprender sobre as partes das plantas? Venham comigo! Então, as plantas possuem a raiz, o caule, as folhas, os frutos e as flores. Dentro dos frutos tem as sementes, né? As sementes que depois caem na terra ou são plantadas, que formam uma nova planta. E sabe quem que são os responsáveis por multiplicar, por espalhar essas sementes, essas plantas? Os passarinhos, porque eles comem os frutos das árvores e, sem querer, né, acabam deixando cair essas sementes depois de comer e vai se espalhando com o tempo. Algumas germinam, algumas não. Como exemplo da experiência que vocês fizeram do feijão, né? Algumas dão certo, algumas não dão. Então, a gente já viu, né, que era composta por raiz, caule, folha, fruto e flor. A raiz, o caule e a folha são o que deixam a planta viver, foi o que mantém ela viva, porque a raiz sustenta ela, tem a base, né, como se fosse o nosso pé, nós paramos de pé devido ao nosso pé. E a raiz fica fixa no chão e segura a plantinha de pé. O caule é o responsável por transportar o alimento dela, a seiva, ela produz uma seiva que a gente chama. É o alimento dela para ela se manter forte, bonita, viva. Então, se ela tiver num solo que não é tão saudável, magrinho, que não é tão bom, ela não vai ser tão bonita e não vai produzir frutos. Essa ilustração aqui é bem bacana, tá? Que ela mostra bem certinho a função de cada coisa que eu já expliquei no início do vídeo, mas enfim, vamos dar mais uma frisada. Então, é através da folha que a plantinha respira. No fruto, o fruto guarda as sementes para depois nascer novas plantinhas. Da flor se origina o fruto, então quando tem a florzinha, logo vai nascer um fruto. E no caule, o caule suporta a planta, deixa tudo o resto em pé. Claro, junto com a raiz, né? A parte da raiz fica embaixo do solo e o caule para cima do solo. Então, ele sustenta os galhos, as folhas, os frutos e as flores. Então, ele é bem importante. E é também através do caule que ele suga os nutrientes do solo, os sais minerais, para que a plantinha seja saudável, fique bonita, né? Claro que se o solo for meio magrinho, a planta não vai ficar bem. Nós temos também as plantinhas aquáticas, né? Que vivem na água. Algumas até flutuam, né? Fica por cima, mas mesmo assim elas possuem raízes. Mas, prof, falou que as plantas pegam do solo os sais minerais. E as que vivem na água, como é que elas pegam os sais minerais? Como é que elas se alimentam e se mantêm vivas? Então, elas extraem a seiva da água quando elas são flutuantes. Elas são um jeito diferente, elas pegam os nutrientes que vêm da água para conseguir se manter viva. As que flutuam e as que vivem no fundo do rio ou do mar funcionam da mesma forma, elas buscam os nutrientes do solo. E vocês sabiam que a batata, cenoura, o rabanete, a beterraba, o aipim e dentre outros alimentos também são raízes e servem de alimento para nós e para alguns animais, né? Então, as plantas são fundamentais para a nossa sobrevivência também. Certo, gente bonita? Agora vocês vão lá fazer a atividade de vocês, tá? Vão lá fazer a atividade com bastante capricho. Tem o texto para vocês conseguirem consultar, não precisa copiar, mas é para consulta. E realize a atividade com bastante capricho. E qualquer dúvida, chama quem? A prof. Sinara. Não precisa incomodar o pai e a mãe, não. É para chamar a prof. Sinara para explicar. Certo? Beijo, gente. Saudades.